Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos abordar a regulação da osmolaridade plasmática através da formação de urina concentrada e diluída. O sistema renal, ele é bastante importante para o equilíbrio hídrico do nosso organismo. Então, nós temos que manter constante o conteúdo de água no organismo, porque a água é um dos principais constituintes do nosso corpo e é o meio no qual vão ocorrer todas as nossas reações bioquímicas. Então, essa tabela apresenta para vocês o balanço hídrico do nosso organismo ao longo de um dia. Então, vocês podem observar que nós temos várias fontes de água provenientes da ingestão de fluidos, da ingestão de alimentos e do próprio metabolismo. Então, sendo que durante um período de 24 horas, a gente ganha aproximadamente 2.500 ml, ou 2,5 litros de água. Assim como nós temos várias fontes de água, nós também temos várias vias pelas quais essa água vai ser perdida, certo? A principal via de excreção líquida é a urina, que contribui com a perda de 1.500 ml de líquido por dia. Mas vocês vejam que as fezes também vão contribuir para essa perda. A sudorese, ela vai ser importante também, assim como a perda de água por evaporação através da própria respiração no ar exalado. Então, a gente observa aqui um equilíbrio entre a quantidade de água que a gente perde no organismo e a quantidade de água que a gente ganha. Embora a gente não consiga regular adequadamente a quantidade de água perdida nas fezes, no suor e no ar exalado, a gente pode regular muito bem a quantidade de água perdida na urina, através do controle da formação de uma urina mais diluída ou mais concentrada. Obviamente que esses valores que estão presentes na tabela, eles vão variar de acordo com uma série de fatores, como, por exemplo, o conteúdo hídrico da dieta, o fato do indivíduo fazer atividade física ou não, que vai aumentar a perda de água por sudorese, a própria condição ambiental em termos de umidade e temperatura também vai influenciar. Esse gráfico nos traz as variações da osmolaridade urinária e plasmática, da taxa de fluxo urinário e da excreção urinária de solutos após a ingestão de 1 litro de água, como está sendo representado por essa linha tracejada, certo? Então, a gente tem os valores desses parâmetros antes e depois da ingestão de 1 litro de água ao longo de algumas horas, certo? Então, o que a gente observa aqui é o seguinte: a partir do momento que vai ocorrer a ingesta de 1 litro de água, né, a gente observa que a concentração da urina diminui. Então, a osmolaridade plasmática diminui e ela vai se manter diminuída durante pelo menos 2 horas e meia, 3 horas, dependendo da quantidade de água ingerida. No caso aqui, 1 litro, né, em torno de 2 horas e meia, certo? A gente observa também que, embora esteja caindo a concentração da urina, a concentração plasmática é praticamente constante, muda muito pouco. Ao mesmo tempo que está caindo a concentração da urina, o fluxo urinário está aumentando. Então, eu estou produzindo uma maior quantidade de urina mais diluída, ou seja, mais urina diluída sendo produzida me ajuda a normalizar o conteúdo hídrico do organismo, certo? A partir do momento que eu conseguir eliminar todo esse 1 litro ingerido, né, a minha osmolaridade urinária vai voltar para o normal, assim como meu fluxo urinário também. No traçado inferior aqui, a gente tem a excreção urinária de solutos. Então, a gente percebe que
a concentração plasmática e a concentração urinária de solutos sofrem alterações mínimas após essa ingesta de 1 litro de água, né? Então, essas alterações muito pequenas na concentração plasmática e na excreção urinária de solutos, elas só ocorrem graças ao fato do rim compensar essa maior ingesta de água com a sua excreção. Nós podemos observar aqui o que acontece com a concentração relativa do líquido presente nos túbulos renais, então a concentração dos fluidos tubulares, sobre ou em relação à concentração plasmática, certo? Então, aqui no valor de 1, né, eu tenho que a concentração no fluido tubular é igual à concentração plasmática, já que a razão está dando 1 aqui, certo? Então, vocês vejam que, à medida que o filtrado glomerular percorre o túbulo proximal, não ocorre nenhuma alteração em sua concentração, tá? Isso acontece porque no túbulo proximal nós já sabemos que acontece a maior parte da reabsorção de várias substâncias orgânicas, né, de íons e de água. Então, como a água está seguindo o movimento dos solutos, né, a concentração intratubular, ela não fica diferente da concentração plasmática. Então, no túbulo proximal, eu tenho um líquido tubular isosmótico em relação ao plasma. Quando esse fluido sai do túbulo proximal para entrar na alça de Henle, a gente observa que vão ocorrer alterações na concentração. E a gente observa que essa alteração na concentração é maior nesse traçado vermelho do que no traçado azul. Então, o traçado vermelho, ele corresponde a uma situação que a gente denomina de antidiurese, certo? Uma situação onde a gente está produzindo um volume muito pequeno de uma urina muito concentrada, porque por algum motivo a gente está precisando reter água no organismo, certo? Então, embora tanto na situação de antidiurese quanto na situação de excreção de água livre ou diurese aquosa, nós tenhamos essa alteração na concentração do fluido tubular à medida que ele passa na alça de Henle, né? A intensidade dessa alteração diz respeito ao estado hídrico do indivíduo, certo? Então, se esse indivíduo está com uma sobrecarga hídrica, né? Está com água sobrando no organismo, ele vai querer formar uma urina diluída, certo? Enquanto que, se ele está numa situação de desidratação, ele vai precisar reter água no organismo. Então, ele vai estar numa situação de antidiurese. Então, a gente já vê que essas duas situações, elas são bem diferentes em relação às alterações de concentração que vão ocorrer no meio intratubular em relação ao plasma sanguíneo lá na alça de Henle, certo? Essas diferenças de concentração entre o fluido tubular e o plasma, né, elas vão continuar presentes nos demais segmentos tubulares, tá? Então, um segmento tubular onde a gente tem bastante diferença, então, do comportamento na situação de antidiurese, na situação de diurese aquosa, é o túbulo distal, certo? Considerando aí o túbulo distal inicial, que ainda é um segmento diluidor, e o túbulo distal final, tá? Então, o que a gente observa aqui? No indivíduo que está com sobrecarga hídrica, né, que está com excesso de líquido no organismo, à medida que esse líquido tubular flui pelo túbulo distal, a concentração desse líquido tubular continua decrescendo, muito mais levemente do que a gente observa lá na alça de Henle, mas continua decrescendo. Enquanto que no indivíduo que precisa reter líquido, a concentração intratubular
no túbulo distal aumenta, certo? Então, a gente tem uma diferença aqui de comportamento desse túbulo distal, dependendo das necessidades do organismo, tá? Essa diferença que a gente observa aqui, ela está relacionada aos efeitos do hormônio antidiurético, como nós vamos ver mais tarde, que passa a atuar no túbulo distal até o final do néfron, até os dutos coletores, certo? E esse hormônio antidiurético, ele vem aumentar a permeabilidade das porções finais do néfron à água, então permitindo uma maior reabsorção de água, o que vai fazer com que essa concentração volte a aumentar, certo? Outro ponto que a gente vê uma diferença bastante significativa entre o comportamento do indivíduo que está em antidiurese e diurese aquosa ou excreção de água livre é lá nos dutos coletores, principalmente nos dutos coletores medulares. Então, observem que no indivíduo que está com antidiurese, que precisa reter líquido no organismo, a gente tem um aumento muito intenso da osmolaridade do filtrado glomerular ou do fluido tubular em relação ao plasma, certo? Então, aqui é um outro ponto onde vai ocorrer uma concentração significativa da urina, né? Uma magnitude semelhante à que a gente viu lá na alça de Henle, né? Nas porções inferiores aqui da alça de Henle, ao final do ramo delgado descendente, tá? Então, novamente, essa grande diferença entre o comportamento de reabsorção de água no indivíduo que está atendendo à desidratação, enquanto praticamente não havendo reabsorção de água aqui no indivíduo que está com excesso de hidratação, vai estar relacionado à presença ou ausência ou concentração dos níveis de hormônio antidiurético, certo? Então, no indivíduo que não precisa reter líquido no organismo, vocês vejam que vai começar a haver uma diluição da diurina no ramo ascendente da alça de Henle, e essa diluição ela vai continuar até lá os dutos coletores medulares, certo? Porque a gente viu que em todas essas porções, túbulo distal clássico, túbulo coletor cortical e dutos coletores, a gente vai ter reabsorção de íons. E como eu não estou fazendo reabsorção de água, como a gente vai discutir daqui a pouco mais, a tendência do fluido é ir diluindo, certo? Então, esses dois estados, né, uma desidratação importante e uma sobrecarga hídrica importante, eles também podem gerar fluxos urinários muito distintos, certo? Se a gente está tendendo a desidratar e precisa reter líquido no organismo, a gente não pode se dar o luxo de formar muita urina, porque quanto mais urina a gente está formando, mais líquido a gente está perdendo. Então, a gente vai formar apenas 0,2 ml de urina. Em contrapartida, se a gente está com sobrecarga hídrica, a gente precisa se livrar desse excesso de água para ele não diluir o nosso meio interno, a gente pode chegar a formar 20 ml de urina por minuto, certo? Então, fazendo a excreção desse excesso de água. Então, a gente vai variar o volume de urina, assim como a concentração de urina, dependendo do equilíbrio hídrico, do estado hídrico do nosso organismo. Como é que vai ser formada, então, essa urina diluída, certo? Então, essa urina diluída, ela é o processo, digamos assim, básico de formação de urina do nosso rim, tá? Na realidade, a capacidade de formação de urina, ela é relativamente recente na escala evolutiva, e, como nós já comentamos em outras ocasiões, ela se deve ao desenvolvimento da alça de Henle, certo? Mas só a alça de Henle, isoladamente, ela não é capaz de produzir uma urina concentrada. Então, o que a gente observa aqui que acontece na alça de Henle, né? Num indivíduo que vai promover
a produção de uma urina diluída, vai acontecer a filtração, então, do plasma, lá nos capilares glomerulares, e esse filtrado glomerular, então, vai dar a entrada no túbulo proximal, tá? O túbulo proximal, ele se localiza totalmente no córtex renal. E o córtex renal, o interstício do córtex renal, ele tem a concentração dele semelhante à concentração do interstício de outros tecidos, ou seja, uma concentração de 300 miliosmóis. O nosso sangue tem uma concentração de 300 miliosmóis, as nossas células têm uma concentração de 300 miliosmóis, o meio intersticial no nosso organismo tem uma concentração de 300 miliosmóis, certo? Então, a gente tem fluxo de água entre esses compartimentos, mas a gente procura manter a concentração deles constante, porque as nossas células, elas trabalham melhor no meio com uma concentração constante, tá? Então, o filtrado glomerular inicialmente foi formado a partir do plasma, então o filtrado glomerular tem uma concentração de 300 e o túbulo pelo qual ele está fluindo está localizado no interstício com uma concentração de 300. Muito bem, então agora esse fluido intratubular ele vai sair do túbulo proximal e vai cair na alça de Henle. A alça de Henle tem como característica que o ramo delgado descendente da alça de Henle ele é permeável à água, mas ele é impermeável a íons. E como vocês observam, o interstício renal, à medida que a gente se dirige do córtex em direção à medula renal, esse interstício vai se tornando cada vez mais concentrado. Então, lá no córtex, a gente tem um interstício com uma concentração de 300 miliosmóis, e à medida que a gente se aprofunda na medula, a gente tem uma concentração de 600 miliosmóis, que pode chegar até 1.200 miliosmóis em algumas situações, mas não numa situação que a gente vai precisar produzir urina diluída, certo? Então, em situações de excreção de urina diluída, esse nosso interstício medular vai estar com uma concentração entre 500 e 600 miliosmóis. Então, se eu tenho um líquido intratubular com 300 miliosmóis, que agora está descendo em relação ao interstício com uma concentração de 600 e vai encontrar um túbulo permeável à água, obviamente que a água vai sair por osmose, certo? Como eu estou tirando a água do meio intratubular, mas estou deixando solutos dentro do túbulo, à medida que esse líquido tubular desce em direção à porção final do segmento delgado descendente da alça de Henle, ele vai se concentrando. De forma que na porção mais inferior aqui do ramo delgado descendente da alça de Henle, né, o nosso líquido intratubular tem a mesma concentração do interstício, porque ele foi perdendo água ao longo do caminho até equilibrar as concentrações. Agora, esse líquido intratubular vai se direcionar da medula de volta para o córtex renal. Ou seja, no seu caminho em direção ao córtex, o que esse fluido tubular vai encontrar? Ele vai encontrar um meio cada vez mais diluído, o que vai fazer com que, então, ele perca íons para o interstício. Inicialmente, a perda desses íons é passiva, mas no ramo espesso ascendente da alça de Henle, essa perda de íons para o interstício vai ocorrer na realidade por secreção. Esse segmento ascendente da alça de Henle, tanto o delgado quanto o espesso, eles são impermeáveis à água. Então, vejam que o segmento descendente da alça de Henle é permeável à água e impermeável a íons. O segmento ascendente é permeável a íons e impermeável à água. Então, como à medida que esse líquido se dirige em direção ao córtex, está perdendo íons, eu vou diluindo o meio interno. De forma que, quando esse líquido tubular alcançar o túbulo distal, ele está com uma concentração de 100 miliosmóis só.
ou seja, agora ele está hiposmótico em relação ao interstício, certo? E essa diluição, ela vai continuando nas porções finais do néfron, certo? Lá nos túbulos coletores corticais, duto coletor medular, externo e interno. Então, vocês vejam que a concentração, né, do líquido intratubular cai para 70 e pode chegar a apenas 50 miliosmóis. Então, a gente tem a capacidade de formar uma urina extremamente diluída. Então, vejam que essa urina é 6 vezes mais diluída do que o meu meio intersticial, que tem a mesma concentração do plasma sanguíneo. Portanto, eu tenho uma diluição aqui de 6 vezes em relação ao plasma sanguíneo, o que faz com que a urina seja muito eficiente para excretar o excesso de água. E não só eu estou formando essa urina muito diluída, mas eu posso formar um grande volume de urina, certo? Então, quando eu estou com excesso de líquido no organismo, eu posso passar a excretar vários litros de urina por dia, vários litros de urina muito diluída. Então, a formação de urina diluída, ela depende única e exclusivamente das características, né, de permeabilidade dos meus segmentos tubulares à água e aos meus mecanismos de reabsorção de íons, tá? De forma que a urina formada lá no final é hiposmótica em relação ao plasma. Agora, como é que vai acontecer a formação de urina concentrada, né? Primeiro, é muito importante a gente saber que a produção de urina, ela não pode parar nunca. Mesmo indivíduos, né, muito desidratados, são obrigados a continuar produzindo urina. Por quê? Porque a gente tem que eliminar por dia mais ou menos 600 miliosmóis gerados por catabólitos do nosso metabolismo ou por íons que a gente ingeriu junto com a dieta, certo? Então a gente está continuamente produzindo esses metabólitos que a gente tem que excretar e durante o dia a gente vai agregar íons pela ingesta alimentar. E eu vou ter que excretar, então, essa quantidade extra de solutos. Caso contrário, o meu meio interno vai ficar cada vez mais concentrado, tá? A osmolaridade máxima que a gente consegue gerar na urina é uma concentração de 1.200 miliosmóis, certo? Então, considerando que o nosso plasma tem 300 miliosmóis de concentração, né? A gente pode formar uma urina até 4 vezes mais concentrada que o plasma, não mais do que isso, certo? Então, portanto, se eu preciso eliminar 600 miliosmóis por dia e eu sou capaz de produzir uma urina de 1.200 miliosmóis, eu sei que eu vou ter um volume urinário obrigatório de 0,5 litros por dia. Então, meio litro de urina, obrigatoriamente, a gente vai ter que produzir, independentemente do nosso equilíbrio hídrico, certo? Então, para eu formar uma urina muito concentrada e em pouco volume, que é o que eu vou precisar em várias condições, que levam o organismo à desidratação, né, ou que diminuem muito o volume dos líquidos corporais, eu vou precisar de 3 aspectos. Eu vou precisar do hormônio antidiurético, então o próprio nome dele diz, ele é antidiurese, antiperda de água na urina, né? Eu vou precisar de uma medula renal hiperosmótica para criar um gradiente osmótico para puxar a água para fora dos túbulos renais por osmose, certo? Portanto, a minha alça de Henle, ela vai estar envolvida num processo chamado multiplicador de contracorrente para tornar o meu interstício renal realmente concentrado, certo? Então,
A alça de Henle, ela trabalha continuamente para manter e para produzir um interstício renal concentrado. A questão é que quando a gente está desidratado, né, essa concentração do interstício renal vai aumentar ainda mais, facilitando ainda mais a reabsorção de água. Então, vamos ver como é que acontece a formação dessa urina concentrada. Então, a formação de urina concentrada depende de um interstício renal concentrado que vai depender do transporte ativo de cloreto de sódio e de outros íons pelo ramo ascendente espesso da alça de Henle. Então, nós já discutimos um mecanismo de cotransporte de sódio, cloreto, potássio, né? Eu vou precisar do transporte ativo de íons também nos dutos coletores medulares em direção ao interstício. Vai ocorrer difusão de diureia dos dutos coletores medulares em direção ao interstício. Então, a ureia é um produto final do nosso metabolismo, ela tem que ser excretada, ela é um dos principais motivos pelos quais a gente tem necessidade de filtrar continuamente o sangue. Mas nesse processo de excreção da diureia, da excreção da ureia, a gente vai aproveitar o movimento dela de difusão, então, dos dutos coletores medulares em direção ao interstício para gerar esse ambiente hipertônico que vai puxar água para fora por osmose, certo? Água para fora dos túbulos renais. E, além disso, né, a gente vai observar que ocorre difusão de pequenas quantidades de água no próprio interstício medular. Então, transporte ativo de sais, né, difusão de ureia dos dutos coletores medulares para o interstício e difusão de pequenas quantidades de água. Então, além de tudo isso, além desses componentes que vão formar um interstício renal concentrado, eu vou precisar também do hormônio antidiurético, tá? Então, diferentemente do que acontece no túbulo proximal e na alça de Henle, que tem permeabilidades constantes e características à água, a permeabilidade dos túbulos finais do néfron em relação à água, ela pode ser regulada pelo hormônio antidiurético. O hormônio antidiurético, ele também é chamado de arginina vasopressina, certo? Então, esse hormônio vai interagir com o seu receptor, né? No caso lá com receptores V2, e essa interação, então, hormônio-receptor, vai ativar a adenilatociclase, tá? A adenilatociclase, então, vai converter ATP em AMP cíclico, e o AMP cíclico é um segundo mensageiro extremamente importante, certo? Um dos efeitos do AMP cíclico é fosforilar a proteína quinase A. E vejam que, então, a fosforilação dessa proteína vai ter dois tipos de efeitos no organismo. No organismo não, na célula lá das porções finais do néfron, né? Um é a inserção de canais de água constituídas por aquaporina na membrana apical desses túbulos. Então, esses canais de água, eles estão, na verdade, dentro das células, contidos em vesículas, esperando um sinal para serem inseridos na membrana celular, certo? E além de estimular a inserção dos canais, das aquaporinas já existentes, né? A proteína quinase A, ela vai estimular a síntese de mais aquaporinas, de forma que, sob a presença do ADH, eu vou inserir várias aquaporinas na membrana apical dessas células, né? Facilitando, então, o influxo de água do meio intratubular para o meio intracelular.
para que depois essa água seja absorvida lá para o interstício e para os capilares peritubulares. Então, em situações onde eu preciso reter a água, eu tenho aumento na concentração circulante de ADH e uma maior inserção de aquaporinas na membrana plasmática das células tubulares. Agora, em situações onde eu estou com o balanço hídrico pendendo para o excesso de água, né? Então, eu estou com uma sobrecarga hídrica, eu não vou ter ADH circulando. Então, eu não vou estar mais inserindo aquaporinas. E as aquaporinas, os canais de água que já estavam lá na membrana, vão ser retirados dessa membrana por endocitose e mantidos dentro da célula até uma próxima situação em que eles sejam necessários. Então, nós temos aqui um esquema, né, que mostra algumas diferenças bem importantes entre uma situação de diurese aquosa, que foi a primeira que nós discutimos, né, na qual o organismo vai formar uma urina diluída, e uma situação de antidiurese, ou seja, uma situação na qual a gente tem que reter água, certo? Então, o que a gente observa aqui, né, a gente tem representada, então, uma porção do túbulo proximal, né, o túbulo proximal, porção reta dele, a alça de Henle, um segmento delgado descendente, ascendente e segmento espesso da alça de Henle, tá? E, por fim, né, túbulo distal, túbulo coletor cortical e duto coletor, certo? O que a gente observa de diferença entre estas duas situações são dois fatores. Primeiro, quando a gente precisa reter líquido no organismo, o nosso interstício medular se torna muito mais concentrado do que quando a gente não precisa reter líquido no organismo. E segundo, quando a gente precisa reter líquido no organismo, eu vou tornar as porções finais do néfron permeáveis à água através da inserção de canais de aquaporinas, certo? Para reabsorção de água. Enquanto que quando eu não preciso reter água no organismo, eu não vou ter aquaporinas na membrana das células que constituem esses túbulos, certo? Por isso que quando a gente está formando, quando a gente não precisa reter água no organismo, né, essa água vai embora na urina, formando uma urina muito diluída e de grande volume, porque essa água nem pode abandonar mais os túbulos, certo? Diferente da situação de quando eu preciso reter líquido e que eu vou ter mais ADH circulando, então inserindo aquaporinas na parede desses túbulos, certo? Então, dois fatores principais para formar uma urina concentrada: interstício renal muito concentrado, permeabilidade das porções finais do néfron à água induzida por ADH. Como é que vai ser formado esse interstício renal concentrado, né? Então, vocês viram que o interstício renal é sempre concentrado, mas ele se concentra mais quando a gente precisa justamente formar uma urina mais concentrada e precisa ter, então, uma força osmótica maior para puxar água para fora dos túbulos renais, tá? Então, a alça de Henle é que vai formar esse interstício renal concentrado por um mecanismo que a gente chama de multiplicador de contracorrente, certo? Então, a gente tem uma situação inicial aqui. Então, eu estou representando aqui a porção inicial do túbulo proximal, alça de Henle, então, ramo delgado descendente e toda a porção ascendente da alça de Henle e túbulo distal, certo? Então, nessa minha situação inicial primária, para a gente entender o mecanismo de formação de um interstício renal concentrado, a gente tem um fluido tubular com uma concentração de 300 miliosmóis,
um interstício com uma concentração de 300 miliosmóis, certo? Bom, o que vai acontecer? Quando esse fluido de 300 miliosmóis, então, que foi filtrado, desceu pelo ramo descendente da alça de Henle, for subir, o que vai acontecer? Eu vou pegar íons desse meio intratubular e vou reabsorver esses íons para o interstício renal, certo? Então, essa reabsorção é feita por mecanismos carreadores, principalmente aquele mecanismo que envolve cotransporte de sódio, cloreto e potássio, certo? Então, essas substâncias todas, né, sódio, cloreto e potássio, esses íons vão ser lançados do meio intratubular para o meio intersticial. Então, vejam que, através da atividade desses carreadores aqui, eu estabeleci um gradiente de 200 miliosmóis entre o meu meio intratubular e o meu interstício renal. Muito bem, agora nós vamos ir para o espaço 3. Quando esse filtrado glomerular de 300 miliosmóis agora for descer no ramo delgado descendente da alça de Henle, ele vai encontrar um interstício de 400 miliosmóis, certo? Como esse segmento da alça de Henle é permeável somente à água e não a íons, eu vou perder a água por osmose para o interstício, de forma que agora o meu meio intratubular também vai se tornar mais concentrado. Agora, esse líquido mais concentrado formado no meio intratubular, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser empurrado em direção ao segmento ascendente da alça de Henle, porque o meu glomérulo continua formando filtrado glomerular, um filtrado de 300 miliosmóis, que está empurrando esse líquido intratubular de 400 miliosmóis, certo? Então, vejam que a gente tem aqui, nesse momento, né, a gente tem concentrações semelhantes no interstício e nos ramos da alça de Henle, certo? Bom, agora, então, entrou um líquido de 400 miliosmóis no ramo ascendente da alça de Henle. Bom, o que vai acontecer? Novamente, eu vou pegar íons, né, da porção ascendente da alça de Henle e jogar pro interstício, certo? Só que agora eu vou continuar estabelecendo aquele gradiente inicial de 200, certo? Antes era 200 para 400, agora é 300 para 500 ou 150 para 350, tá? De forma que quando esse líquido de 400 agora de forma que quando esse líquido de 300 miliosmóis que continua sendo filtrado entrar no ramo descendente da alça de Henle, ele vai encontrar esse interstício mais concentrado e vai perder água. Então, agora eu tenho uma concentração de 500 dentro da minha alça de Henle. Eventualmente, esse 500 vai vir para o ramo ascendente. E eu vou, de novo, estabelecer um gradiente de 200 miliosmóis, então, entre o meio intratubular e o meio extratubular. Então, esses passos, né? Então, aqui do passo 4 até o passo 6, eles vão se repetir muitas vezes, até que no final eu vou ter essa distribuição de concentrações. Então, eu vou ter uma concentração de 300 lá no interstício do córtex renal, né? Mas esse trabalho continuado aqui da alça de Henle vai gerar um interstício de 1.200 lá na porção final, né? Dentro da medula renal da alça de Henle. Então, ele é chamado de mecanismo multiplicador, por quê? Porque eu vou fazer um transporte de íons para fora da alça de Henle, esse transporte de íons vai favorecer a saída de água
e, portanto, concentração do líquido no ramo descendente, e agora esse líquido mais concentrado vai fornecer mais íons para eu poder jogar mais íons para o meio intersticial, e assim sucessivamente até eu ter um meio intersticial de até 1.200 miliosmóis. Então, essa concentração de 1.200 miliosmóis, ela é produzida por aqueles capilares que a gente chamou de justamedulares, certo? Então, aqui eu tenho representado um capilar cortical, tá? Em que a maior parte dos túbulos está localizada no córtex renal. Então, vocês vejam que a partir da arteríola eferente, eu formo capilares peritubulares, e como a gente disse, esses capilares peritubulares se enroscam em torno dos túbulos, né, até darem saída para o sistema venoso, enquanto que nos néfrons justamedulares, eu vou ter uma alça de Henle mais longa, que vai se aprofundar muito mais no interstício da medula renal, e os meus capilares peritubulares, eles vão sofrer uma modificação e eles vão formar vasos que a gente chama de vasos retos, certo? Então, esses vasos retos, eles vão ser muito importantes para manter o interstício renal concentrado. A alça de Henle produz um interstício renal concentrado, mas os vasos retos vão manter esse interstício renal concentrado. Então, como é que vai acontecer isso, né? Essa manutenção de uma elevada concentração no interstício renal, então, que vocês observam aqui, então, a gente tem córtex renal com uma concentração de 300 miliosmóis e descendo lá para a medula, a gente chega a uma concentração de 1.200, né? Em situações onde a gente tem que reter líquido. Esse mecanismo, então, que vai manter esse interstício concentrado é chamado de mecanismo trocador de contracorrente. E ele funciona porque os vasos retos, eles vão ter formato de U, né? De forma que primeiro eles vão se aprofundar na medula renal para depois voltar para o córtex. Portanto, irrigando a medula renal, mas sem varrer da medula renal todos aqueles íons que eu joguei no interstício para tornar ele concentrado, certo? Se a gente tivesse, em vez dos vasos retos com esse formato em U aqui, simplesmente um túbulo, um capilar reto, quer dizer, onde o sangue entra no córtex e abandona o rim a partir da medula renal, né, o que aconteceria? O meu plasma sanguíneo dentro do capilar de 300 iria passando por esse interstício muito concentrado e nesse processo ia captando íons, captando íons, captando íons, perdendo água, de forma que o meu sangue ia sair com uma concentração de 1.200, o que já não é adequado, tá? Fora o fato de que todos aqueles íons que a minha alça de Henle jogou no interstício iam dar entrada nos capilares e serem levados embora. Então, para isso não acontecer, os vasos retos têm essa disposição aqui em U, que da seguinte forma, quando o sangue ele percorre os vasos retos em direção à medula renal, como o meu sangue de 300 miliosmóis está encontrando uma medula cada vez mais concentrada, o que vai acontecer? Esse sangue vai perder água por osmose, certo? E vai ganhar solutos. Então, vocês vejam que a concentração de líquido dentro do capilar, está aumentando. Se agora o sangue abandonasse a partir daqui esse néfron, ele ia levar embora vários íons, certo? Mas o que acontece é que depois de concentrar, esse sangue vai se dirigir de novo lá para o córtex renal e vai fazer o processo contrário. Agora, à medida que ele se desloca em direção ao córtex, ele vai
encontrando um interstício renal cada vez mais diluído. Então, todos aqueles íons que ele ganhou na descida, ou praticamente todos, ele vai perder na subida. Toda a água que ele perdeu na descida, ele vai voltar a ganhar na subida, certo? De forma que o sangue que abandona os vasos retos, ele é apenas ligeiramente mais concentrado do que o sangue que entrou nesses vasos retos, certo? Então, a criação e manutenção de um interstício renal concentrado, né, depende do trabalho conjunto da alça de Henle e desses vasos retos, tá? É importante lembrar que através dos vasos retos vai fluir apenas 10% do sangue que passa pelo rim, certo? Então, essa concentração ligeiramente maior do sangue quando ele sai dos vasos retos em relação a quando ele entra não vai comprometer de forma significativa a concentração do nosso meio interno, tá? Até porque a gente não está precisando, né, continuamente manter uma urina extremamente concentrada, formar uma urina extremamente concentrada. E a gente tem que pensar que, então, esse sangue com essa concentração, ele corresponde a 10% só do fluxo no rim, que corresponde a 25% do débito cardíaco, certo? Então, esses íons a mais, eles não vão comprometer o nosso equilíbrio osmótico. Então, uma vez que a alça de Henle e os vasos retos formaram um interstício renal muito concentrado, agora para eu formar a urina concentrada eu vou precisar também de ADH, né? E a gente viu então que esse ADH, ele pode tornar essas porções finais do néfron permeáveis à água. Então, vai aumentar a permeabilidade à água lá nas porções finais do túbulo distal, túbulo coletor cortical, dutos coletores medulares, né? Permitindo, então, a reabsorção de água, tá? Além disso, né, lá nos túbulos, nós temos o efeito também da aldosterona nas porções finais do néfron, certo? Então, a aldosterona, como ela está favorecendo a reabsorção de cloreto de sódio, ela também auxilia na reabsorção de água, certo? Que vai ocorrer porque eu tenho o ADH, então, inserindo aquaporinas na membrana, tá? Um outro efeito importante do ADH na formação de urina concentrada é o fato de que ele estimula transportadores de ureia, certo? Então, o ADH, ao mesmo tempo que ele está estimulando a reabsorção de água por inserir aquaporinas, ele está estimulando a reabsorção de ureias. E isso vai ser extremamente importante porque essa ureia que está sendo reabsorvida, ela vai recircular, vai reentrar na alça de Henle, mas à medida que ela está se deslocando no interstício do túbulo, do duto coletor medular em direção à alça de Henle, ela está auxiliando a concentrar esse interstício, certo? Então, por isso que a gente consegue aumentar a concentração do interstício quando a gente precisa produzir urina concentrada, porque eu, além de reabsorver água, eu vou reabsorver ureia que vai ajudar a fazer esse interstício mais concentrado, certo? Então, aqui vocês têm o papel da ureia nessas condições de antidiurese, tá? Então, como a gente comentou, né, o ADH nas porções finais do néfron, ele vai estimular, então, transportadores de ureia que vão fazer a reabsorção dessa ureia, certo? Dessa ureia que está sendo reabsorvida, 5% só cai nos vasos retos e é levada embora. O restante vai ser secretado de volta lá
para a alça de Henle, certo? E vai reentrar no túbulo, lá nos túbulos coletores medulares, para depois, mais tarde, ser excretada, certo? Então, existe um aspecto muito interessante aqui desse processamento da ureia, que é a seguinte: a ureia, ela é uma substância gerada pelo metabolismo de proteínas e ela pode se tornar tóxica. A gente tem que excretar essa ureia, certo? Só que excreção de ureia significa perda de água, certo? Porque ela é uma substância solúvel, então eu vou ter que perder água. Então, nesse processo de reabsorção de ureia, eu vou estar recirculando a ureia de forma a tornar ela mais concentrada dentro do túbulo e com isso vou gastar menos água para jogar ela fora, da seguinte forma: digamos que o indivíduo está desidratado, certo? Então ele precisa reter líquido no organismo, ele está com ADH circulando e esse ADH vai aumentar a permeabilidade dos túbulos renais à água e à ureia, tá? Então, digamos que eu peguei uma molécula de ureia do duto coletor medular, joguei ela para o interstício. Então, essa molécula de ureia que eu joguei para o interstício, ela já aumentou um pouco a concentração do interstício. Mas ela não vai ficar lá, ela vai ser secretada para dentro do sistema de túbulos do néfron, lá na alça de Henle. Agora, a essa molécula que eu estou recirculando aqui, está se juntando uma segunda molécula que eu filtrei. Então, agora eu tenho duas moléculas que vão entrar lá nas porções finais do néfron, vão ser reabsorvidas por interstício, já concentrando mais o interstício, as duas vão voltar para a alça de Henle. Essas duas agora vão se juntar com uma terceira. Agora são 3 moléculas de ureia que vão ser reabsorvidas, aumentando ainda mais a concentração do interstício à medida que elas se movem aqui, voltando a ser recirculadas. Agora vai se juntar uma 4ª molécula de ureia. Então, vocês percebem que essa recirculação, ela tem 2 papéis. Um papel é realmente aumentar a concentração intersticial à medida que a ureia trafega por esse interstício, né? E isso vai ocorrer principalmente na porção mais interna lá da medula. A segunda função é fazer com que a ureia realmente se torne bastante concentrada dentro do túbulo, né? De forma que eu consiga jogar muita ureia fora com pouco gasto de água, tá? Obviamente que a quantidade de ureia que a gente vai excretar no final da urina vai depender do nosso balanço hídrico e da quantidade de urina que a gente está produzindo, certo? Mas essa recirculação de ureia ela é muito importante nessas condições de antidiurese. Então, a gente tem aqui o processamento de ureia pelos nossos túbulos, né? Um pequeno resumo de como é que acontece esse processamento da ureia, tá? Mas vocês observam assim, ó, que da ureia filtrada, 50% já são reabsorvidas lá no túbulo proximal. A ureia é uma substância orgânica, né? E a gente viu que várias substâncias orgânicas vão ser reabsorvidas lá pelos túbulos, tá? Então, nos túbulos renais, vocês observam que essa reabsorção de ureia, ela ocorre principalmente pelo sistema de arrasto por solvente, ou seja, a gente sabe que lá no túbulo proximal vai ocorrer a reabsorção de 2/3 de toda aquela água que a gente filtrou, certo? Então, dessa forma, o que a gente observa? A gente observa que à medida que essa água é reabsorvida, ela vai arrastar junto a ureia, tá? Existem também mecanismos propostos para uma reabsorção transcelular da ureia e para uma reabsorção paracelular por difusão, mas isso ainda não está bem determinado como é que acontece, certo? A questão
é que a gente vai reabsorver uma grande quantidade de ureia por esse mecanismo de arrasto, que a gente já viu que arrasta junto com ele sódio, arrasta junto com ele cloreto, certo? Bom, dos 50% remanescentes, né, a gente observa, então, que a gente vai excretar aproximadamente 40% lá na urina, tá? Agora, o grau de reabsorção aqui nas porções finais do néfron, então vocês vejam que a absorção pode chegar a 70%, ou seja, desses 50% de ureia que ficaram no túbulo, eu posso fazer a reabsorção de até 70%, mas não é uma reabsorção para manter a ureia no organismo. É uma reabsorção para que essa ureia trafegue no interstício renal, tornando ele concentrado antes de ser novamente secretado para dentro da alça de Henle. E aí fazer aquele processo de recirculação que a gente já comentou, se tornando cada vez mais concentrada lá nos túbulos, certo? Então, a reabsorção no túbulo proximal vai ocorrer principalmente por arraste por solvente, enquanto que a reabsorção lá no duto coletor medular interno vai ocorrer por transportadores específicos que a gente já viu que vão ser estimulados pelo ADH, certo? Lá no segmento fino descendente da alça de Henle e no segmento ascendente, tanto descendente quanto ascendente, tá? E já não sei o que eu falei, vou voltar. No segmento descendente fino e no segmento ascendente fino, né, a gente vai ter, então, a secreção de ureia, tá? Lá no segmento descendente já foram identificados os transportadores envolvidos nessa secreção, tá? Então, é essa secreção que eu comentei aqui com vocês de recirculação, ou seja, reabsorvo lá no duto coletor medular interno e secreto para dentro da alça de Henle através de transportadores específicos, tá? Lá no segmento ascendente, esse mecanismo, né, esses transportadores são menos conhecidos, mas a gente sabe que a ureia vai ser secretada para dentro desses segmentos também. Então, quanto maior é o fluxo urinário, maior é a capacidade de excreção de ureia, né? Vocês têm aqui um gráfico que mostra o fluxo urinário em ml por minuto, tá? E a quantidade de ureia que é excretada. Então, quando a gente tem um fluxo urinário típico, né, que é um fluxo urinário de 1,5 litro por dia aproximadamente, né, vocês têm perto de 3 milimóis, 0,3 milimóis de ureia sendo excretadas por minuto pelo rim, certo? E vocês vejam que à medida que o fluxo urinário aumenta, né, a taxa de filtração aumenta, vai aumentar também a concentração de ureia na urina. Então, vocês veem esse aumento de concentração, certo? Que é muito grande à medida que a gente passa, então, a filtrar 4 ml de urina por minuto, né? E depois atinge um platô. Mas a gente está passando uma situação de 0,3 milimols por minuto para uma situação de 5 milimolar, certo? Então, dessa aula, a gente conclui que a nossa capacidade de formação de urina concentrada depende da alça de Henle, né, com um mecanismo multiplicador de contracorrente para tornar esse interstício renal concentrado, dos vasos retos, que tem o sistema trocador de contracorrente para manter esse interstício renal concentrado, e do hormônio antidiurético, que é capaz de regular a permeabilidade das porções finais do néfron à água e auxiliar na concentração do interstício pela modulação da reabsorção de ureia, tá? Existem situações nas quais a gente tem uma disfunção na secreção de ADH,
são as chamadas diabetes insípidos de origem neurogênica ou origem central, tá? Então, nessas condições, o hipotálamo ou a hipófise não secretam ADH adequadamente, certo? E esse indivíduo, então, ele vai apresentar um aumento de diurese, né, um maior volume de urina sendo produzido, e além do aumento do débito urinário, essa urina ainda vai estar diluída. Então, são indivíduos que perdem muita água na urina, certo? A origem da diabetes insípida, ela pode ser, então, neurogênica, como eu comentei, central, ou ela pode ter uma origem nefrogênica, ou seja, o rim não responde adequadamente aos níveis de ADH, tá? Então, quais são as características, né, dessa condição, tá? As características dessa condição são a poliúria, então, o aumento da diurese, né, e a formação de uma urina diluída, tá? A polidipsia, então, como o indivíduo está perdendo muita água na urina, ele se torna desidratado, então ele vai ter uma maior ingesta líquida e como ele tem tendência a perder líquido, ele vai ter tendência a uma diminuição do volume sanguíneo e, portanto, uma hipotensão, tá? Claro que o organismo vai tentar se opor a essa situação, ativando mecanismos poupadores de líquido no organismo, né? Então, por exemplo, vai aumentar o nível de renina, de angiotensina, e a gente sabe que esses mecanismos vão disparar a liberação de aldosterona, que tende a fazer a reabsorção de sódio para a gente manter água no organismo, certo? Então, a aldosterona, ela vai induzir uma hipernatremia, mas essa hipernatremia, ela vai ter um efeito limitado na retenção de líquido, porque para o líquido sair do túbulo, para o interstício, para eu poder reter, eu preciso de ADH. E é justamente isso que eu não tenho na diabetes insípidos, ou porque eu não estou secretando, ou porque eu não estou respondendo ao ADH.